Olá, meus queridos, boa tarde a todos inscritos aqui no canal. Vai o meu forte abraço. Sou o professor Roberto Silva, há 16 anos, trabalhando com teologia, hebraico e grego. Passando para compartilhar um conhecimento com vocês, mas antes disso, desejar um grande abraço a todos inscritos aqui no canal, meus alunos do curso de hebraico, grego, teologia, um grande abraço a vocês também. Vocês que estão assistindo pela primeira vez, nos ajude, se inscreva no canal, ative o sininho e também consulte a parte de vídeos, a parte de ao vivo, a parte de stories. Já são mais de 200 vídeos com muito conteúdo teológico acadêmico para vocês. Essa semana estou me recuperando de uma gripe e acredito que logo logo estaremos 100%, mas passando para compartilhar com vocês. Queridos, eu acredito que alguns de vocês conhecem que quando falamos de nomes bíblicos, precisamos buscar o estudo da etimologia, a origem dos nomes. E quando nós fazemos isso, nós percebemos que o nome Jesus, aqui, ó, Jesus, ele tem a sua origem etimológica no hebraico. Então, quando os discípulos de Jesus iam se referir a ele, quando a sua mãe ia conversar com ele, eles não chamavam ele de Jesus. Até porque não existia o J no Antigo Testamento. O J na língua hebraica do Antigo Testamento não existia. E o J na língua hebraica falada e aramaica falada no Novo Testamento, entre o chamado judaísmo neotestamentário, também não existia. E o Novo Testamento não foi escrito nem em hebraico nem em aramaico, foi escrito em grego, que também não existia o J. É um pouco confuso, mas quando Jesus fala, ele fala em aramaico. Mas quando retrataram os ensinamentos de Jesus nos evangelhos sinóticos, no evangelho joanino, o fizeram em grego. E hoje nós temos a Bíblia em português, até a Bíblia chegar a nós no português, passou-se um processo muito longo. Então é importante, queridos, destacar que o nome Jesus tem a sua origem no hebraico. No Novo Testamento eles falavam aramaico, que era parecido. O nome ainda era Yeshua, né? O nome Jesus, lá no Novo Testamento, na época que ele viveu, era Yeshua. Vou transliterar aqui. Yeshua. Bem, Yeshua era a forma como os discípulos de Jesus se referiam a ele, sua mãe, as pessoas o chamavam de Yeshua. Quando escreveu os ditos, os ensinos de Jesus, o fizeram em grego. E aí utilizaram um nome que tem o mesmo significado de Yeshua. Yeshua significa salvação, utilizaram um termo em grego, Jesus. Jesus. Com I, tá? Jesus. Que também dá o sentido de salvação. Agora vale a pena dizer que no Antigo Testamento, Yeshua era visto como Yehoshua, era o nome de Josué. No Novo Testamento nós temos Yeshua, ambos significam salvação. E iniciam com a letra hebraica Yud, que é igual a Y. O Novo Testamento, que foi escrito em grego, quando os evangelhos sinóticos, as cartas paulinas, petrinas, joaninas, se referiam a Jesus, utilizavam o termo grego Iesus e iniciava com I.
nem no hebraico do Novo Testamento, no aramaico do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento, ou do grego do Novo Testamento existia J. O grego existia o iota, que era a vogal I, o hebraico e o aramaico existia o iud, que é igual ao Y. Então, como que Jesus era chamado, era conhecido? Por Yeshua. Quando os autores dos evangelhos sinóticos e das cartas foram notificar os ensinamentos de Jesus, o fizeram em grego, o chamaram de Jesus. Tá, mas como é que chegou até nós então? Porque de Yeshua para Jesus, como é que virou Jesus? J, a partir do século XVI. Tá? A partir do século XVI, na língua latina, criou-se o J. E o J, ele foi inserido nas traduções da Bíblia. O objetivo do J era justamente esse. Ou seja, queridos, substituir o nome de pessoas e lugares que iniciavam com a consoante hebraica Yud, no Antigo Testamento, e substituir o nome de pessoas e lugares que iniciavam com a vogal iota no Novo Testamento. Então, por exemplo, Iehudá, antes era Iehudá. Depois, a partir do século XVI, fica conhecido como Judá. Houve algumas modificações, né? Então, antes Iehudá. Então, o nome da cidade era Iehudá. Judá é uma adaptação. Então, nós conhecemos que o nome de Jesus, o verdadeiro nome dele era Yeshua. Agora, estudar o hebraico é lindo, queridos, porque vocês vão ter acesso aos verdadeiros nomes dos personagens e dos lugares. Por exemplo, como é o nome da mãe de Jesus? Se você disse Maria, está quase certo. O nome da mãe de Jesus era esse aqui, ó. M-I-R-Y-A-M. Miriam. Tá? Então aqui, ó, em hebraico, aqui é um M, um I, um R, um Y, um A e um M. A leitura é feita da direita para a esquerda. Então vou jogar para cá, vai ficar Miriam. Miriam. É o mesmo nome da irmã de Moisés. Miriam. E vamos lá, como é o nome do pai de Jesus descrito nos evangelhos de Mateus e de Lucas? Se você disse José, está quase certo. O nome dele, é importante dizer que a Miriam, ela era uma judia, né? Então ela tinha um nome de etimologia israelita, Miriam. Quando escreveu-se o Novo Testamento, em grego ela é descrita como Maria. Mas quando Jesus ia chamava ela pelo nome, Miriam. E quando ela chamava Jesus, chamava ele pelo nome, Yeshua. E quando Maria queria falar com seu esposo, que nós conhecemos como José, que não é o verdadeiro nome dele, chamava ele pelo verdadeiro nome dele, Iosef. Iosef, que só vai ser visto e conhecido como José a partir do século XVI, quando o J passa a existir, né? Então, o nome dele era Iosef. Ele era também de origem judaica, tinha um nome de etimologia semítica, e então fica conhecido como Iosef. Então, para chegar nisso, queridos, vocês têm que estudar o hebraico. O hebraico vai abrir portas para que vocês possam ir muito mais longe nos estudos hermenêuticos, exegéticos, nos nomes bíblicos e descobrir essas coisas
que alguns... Ah, professor, mas então a Bíblia em português está errada? Não é que está errada, é que foi feita uma adaptação, né? Principalmente na época que João Ferreira de Almeida traduziu o Antigo Testamento de Gênesis até o livro de Ezequiel, e o Novo Testamento ele conseguiu traduzir tudo depois de várias dificuldades que ele teve. Então, é muito lindo, queridos, vocês terem acesso a esse conhecimento, saber que o nome verdadeiro de Jesus era Yeshua, o nome da sua mãe era Miriam e o nome do seu pai era Iosef. Ok? Bem, eu vou ficando por aqui, mas não posso deixar de te fazer um convite. Nós estamos com uma turma de hebraico presencial aos sábados de manhã na Igreja Batista da Lagoinha, na cidade de Mauá. E eu tenho alunos espalhados em vários lugares que estudam hebraico comigo na modalidade à distância, EAD. Aulas gravadas, muito bem produzidas, ok? Então, se você tiver interesse, entre em contato conosco. Meu contato é o 11 970 98 42 32. Repetindo, 11 970 98 42 32. Professor Roberto Silva, cursos de teologia, hebraico e grego. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo e, mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem e que o Eterno vos abençoe. Shalom!